vezes você pensa em desistir, mas Deus contempla a tua aflição. Não desista da luta, meu irmão. Siga em frente, pois Deus é contigo. O inimigo quer te ver caído e faz de tudo pra ver o teu fim. Mas bem maior é o que está contigo. Não ceda às pressões do inimigo. Continue lutando e você vencerá. Deus está contigo pra te dar vitória. Ele vai mudar o rumo dessa história. Vai fazer de ti um forte campeão. Não desista, irmão. Continue lutando em nome de Jesus. Seja iluminado pela sua luz. Não existe trevas que possam vencer um servo de de tudo pra ver o teu fim. Mas bem maior é o que está contigo. Não ceda às pressões do inimigo. Continue lutando e você vencerá. Deus está contigo pra te dar vitória. Ele vai mudar o rumo dessa história. Vai fazer de ti um forte campeão. Em nome de Jesus, seja iluminado pela sua luz. Não existe trevas que possam vencer o servo de Jesus. Deus está contigo pra te dar vitória. Ele vai mudar o rumo dessa história. Não existe trevas que possam vencer o servo de Jesus. Continue lutando em nome de Jesus. Seja iluminado pela sua luz. Não existe trevas que possa vencer o servo de Jesus. Resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guia o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido
pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema. É proibido pensar, meras repetições. É proibido meras repetições. É proibido repetições. É proibido pensar repetições. É proibido pensar repetições. Sons. 9h35. Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Programa Grito da Verdade. Direção e apresentação de Gerailton Cavalcante. Já conheces o bem e o mal, já ouvistes e Jesus fala a um grito mais alto que afirma que os salvos Jesus vem buscar. Para uns é um grito de dor, para outros é por ilusão, mas para mim este grito é o último grito. Olá, sejam todos bem-vindos à TV Web Rádio El Shaddai de Luiz Gomes, Rio Grande do Norte. Este é o programa Grito da Verdade, que tem a produção de Gerailton Cavalcante, a apresentação, esse amigo que vos fala, João Marcos Trajano, e Márcia Cavalcante lendo os comentários. Esse programa que hoje traz, dando continuidade ao tema, o arrebatamento. O terceiro programa que trabalha sobre esse assunto. Programa que o fundamento maior, objetivo, é a interpretação bíblica e esclarecer os ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, tá bem? E agora, para as considerações iniciais de Gerailton. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que cada um possa estar agora debaixo da graça do Criador e que possa estar com o coração preparado para nós debatermos aqui esse tema que é tão polêmico, né? E em nome do Senhor Jesus, nós vamos estar hoje aqui em mais um programa sem pender para a direita nem para a esquerda, tentando mostrar para você a realidade bíblica do tema sobre o arrebatamento da igreja, né? Tá ok. Márcia, suas considerações ao público ouvinte. Bem, antes de mais nada, quero saudar os irmãos que estão assistindo a gente agora, né, com a paz do Eterno, e agradecer pela audiência e pedir que eles compartilhem para que alcance mais pessoas. Como você mesmo falou no início, nosso objetivo maior é alcançar almas e que as pessoas abram a mente, a compreensão e tenham entendimento da palavra do Eterno, que ela adentra os corações das pessoas que mais necessitam, né? Dos nossos, que não endureçamos nosso coração para a palavra do Eterno. Com certeza. Como eu sempre falo, cada programa é único, tem sua peculiaridade, e o objetivo desse programa é realmente estudo bíblico sobre a palavra de Deus. Você já... Desculpa tomar você, João. A gente sempre fala, saúdo todos os irmãos que estão aqui, mas a gente não pode deixar de fora o irmão Sérgio, né? Que ele está aqui nos controles da grade de programação. Ele não está na frente das câmeras, mas está por aqui com a gente, né? Com certeza. Sérgio
Tem o programa dele, Noite Feliz, líder em audiência. E nos demais programas ele fica igual aquele tijolo que fica lá no alicerce, né? Fica segurando o peso. Sempre. E ninguém tá vendo. Mas aqui tá tirando leite de pedra, controlando e dando as coordenadas para o programa ser bem feito. Não é isso? É isso mesmo. Pois é, Gerailton, sobre o assunto em destaque, do arrebatamento, eu gostaria que você desse aí umas explanações, dando tipo assim uma recapitulada sobre a tribulação, o arrebatamento. Você, como é um pré-tribulacionista assumido, gostaria que desse uma reforçada para o público ouvinte, os evangélicos, os que não são evangélicos, simpatizantes, sejam todos bem-vindos a esse programa. E lembrando que você pode interagir com a gente através dos canais de comunicação, dando sugestões, dicas, críticas. O programa é feito com você também, interagindo com a gente e nos ajudando a fazer esse programa. É verdade, João Marcos. Olha, eu acho que não se poderia contar os livros e os estudos que foram dados a respeito do arrebatamento da igreja. Eu acho que em cada prateleira da casa de uma pessoa crente, de uma pessoa cristã, tem algum livro de Vimalgo, por exemplo, né? Aquele livro Controle Total. Eu acho que cada pessoa que é crente já deve ter lido esse livro de Vimalgo, né? Aquele alemão que escreveu esse livro e chamou a atenção de muita gente, né? Eu mesmo li esse livro, um livro assim excelente. Mas existem muitos autores que tratam do assunto. Mas como eu já falei aqui uma vez, e vou repetir novamente, eu não quero ser mais um, né, nas prateleiras dessas indagações, né? É óbvio, também não quero aqui ter a presunção de colocar um ponto final do assunto. É óbvio que isso jamais um ser humano algum vai conseguir fazer isso, porque para adentrar nas profundezas da palavra de Deus é algo assim que homem algum jamais vai conseguir fazer. Mas naquilo que você pode analisar de forma superficial e adentrando gradativamente, eu vou procurar trazer algo diferente daquilo que convencionalmente nos é mostrado. Com certeza. Márcia, tem algum comentário aí do público ouvinte? Bem, já está com a gente aqui Naldo Silva, boa noite. Ele fala boa noite, né? Boa noite para você também, Naldo Silva. Naldinho, né? Locutor da Mandacaru aqui, Luiz Gomes. Já está com a gente Mesaque Cavalcante, filho de Gerailton. Ana Paula também está com a gente. Ana Almeida. Ana Cavalcante. Nossa, quanta Ana, Jesus. Ana Cavalcante. O comentário dela foi: a NET não está ajudando. Sérgio, você vai ter que aumentar para 200 mega, porque o 100 tá pouco. Pois é, um abração aí, a paz para todos os ouvintes. Mesaque Nazarezinho. A paz do Eterno, boa noite a todos. Boa noite, Mesaque, a paz, um cheirinho, Miguel. Pois é, vamos lá. Vamos compartilhar, vamos divulgar para mais gente aí ter acesso a esse programa e ouvir a palavra do Senhor. Um abração aí para Maria Barbosa, mãe do nosso Gerailton, Galego Bernardo. Beijo aí, mãe. Galego Bernardo. Dela, né? Vamos divulgar para mais gente aí ter ouvindo o nosso programa. Bem, eu vou mandar o alô do jeito que ela pediu. Um alô aí para minha sogra, Maria Barbosa. Tá bom. Uma mulher dessa que ama a sogra, diz tudo, né? Vamos lá, Gerailton, com relação ao arrebatamento, fim dos tempos. Uma coisa eu creio que seja por unanimidade. Todos creem que haverá um juízo final. Ou tem alguma crença que foge desse segmento? Eu acho que essa é uma das doutrinas da Bíblia que não há contestação, né? Todos acreditam a respeito do juízo final. O que causa intriga e discussão e que as pessoas não conseguem chegar num acordo é a respeito exatamente do arrebatamento. Que vai haver uma tribulação, todos concordam. Mas tem igrejas, denominações evangélicas que não creem no arrebatamento secreto. Por exemplo, os adventistas, né? Eles não creem no arrebatamento secreto. Deus te abençoe, meu filho. O Isaac está dizendo: bênção, pai. Também, viu? Ei, David Wilson, Deus abençoe vocês, viu? Um abraço, um beijo. Deus abençoe vocês. Então, João Marcos, olha, uma coisa é certa:
que nós estamos nos momentos finais da história humana. Estamos sim. Esse realmente é o último período da história do homem, que antecede o arrebatamento da igreja. Tudo mesmo tem caminhado a passos largos para que esse evento histórico, que é muito superior ao dilúvio, esteja acontecendo, sabe? Tá muito, muito perto disso acontecer. E sem cortar o que você está querendo falar, eu gostaria de pedir aí que Sérgio colocasse aí aquela estátua de Nabucodonosor, por favor. Pois é, enquanto Sérgio providencia, quero mandar um abração também ao Naldo Silva, radialista, o pastor Josivan, que tem os programas no decorrer da semana, Mateus de Nobre, Mateus, que realmente tem um privilégio de estar ouvindo durante a semana, a partir das 9 horas, a gente está ligado, conectado aqui na TV Web El Shaddai, para ouvir a grande programação dessa rádio que veio para ficar. Bom, daí está o gráfico aí, vai aparecer novamente na tela. E Gerailton vai dar agora as suas explanações. João Marcos, a gente esteve falando aqui no programa anterior a respeito da estátua do sonho, né, de Nabucodonosor, e da interpretação que Daniel deu. E esse gráfico aí, ele está fazendo um paralelo entre Daniel 2 e Daniel 7, mostrando os reis, aliás, os impérios, né? A estátua, a cabeça de ouro é o Império Babilônico, né? Que lá em Daniel 7 é o leão. A parte de prata, que é o Império Medo-Persa, lá em Daniel ele é visto como um osso. E olha, todo mundo que eu já li até hoje, ele trata o Império Grego, que é o leopardo, em Daniel capítulo 7, como sendo somente a parte do ventre. Só que se você analisar direitinho a imagem, desce até as coxas, certo? Aí você diz o seguinte: não, mas Daniel falou que esse governo será distribuído pelos 4 ventos. O Império Persa, aliás, o Império Grego, quem foi o líder máximo do Império Grego foi Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Só que Alexandre morreu muito novo, ele morreu com mais ou menos 32 anos de idade. E o império foi dividido entre os quatro generais de Alexandre. Daí se cumpriu aquela profecia de Daniel, né? Será distribuído pelos 4 ventos. Só que teve uma coisa, eu não vou conseguir lembrar o nome dos 4 generais, mas teve apenas 2 que eles ficaram brigando entre si, lutando entre si, e apenas 2 prevaleceram, né? Daí exatamente o que você vê na estátua, que desce do ventre e começa nas coxas da estátua, e esse detalhe pouca gente percebe, sabe? Então o império, ele começa a chegar nas coxas também da estátua. Aí vem o último animal. Quando eu falei da última vez o seguinte, que se referia ao Império Romano, de fato, eu acho que 98 ou 99% dos estudiosos e dos teólogos admitem que é o Império Romano. Que lá em Daniel capítulo 7 é exatamente aquela besta feroz que esmiuça, que devasta, que destrói. Mas sim, ainda fala da divisão do império, porque desce pelas 2 pernas. Só que tem um problema sério. O império, ele não foi dividido entre norte e sul. O Império Romano, ele foi dividido entre Oriente e Ocidente. Mas o Império do Ocidente só durou 430 anos. Então, se fosse de fato o Império Romano ali, um dos pés da estátua tinha que ser menor que o outro. O Império dura mais de 1000 anos, o outro dura só 430, né, quando os otomanos tomaram. João Marcos, eu vou chocar muita gente hoje, mas eu não creio que o Império Romano se aplique no cumprimento dessa profecia. Claro que eu não estou aqui batendo
batendo o martelo e dizendo, olha, isso aqui é ponto final, é isso. Mas a profecia não cabe o Império Romano no cumprimento dessa profecia. Sérgio, por favor, você coloque aí Apocalipse, por gentileza. Apocalipse 13. Mais algum comentário aí? Não, por enquanto não. Só Mesaque tá bênção pai. Aí David logo embaixo bênção pai. Pois é, aproveitando. Ele já abençoou. Já. Primeira bênção online que eu vi. Pois é, um abração aí. As todos aí Nazarezinho também que estão ouvindo a gente. Mandar um abraço, um beijão para meus pais, estão Trajano, Dona Nega, Zailton, Isoneide. Que bom, que maravilha. Um abração à minha esposa Ana Cavalcante, ouvindo, interagindo. Estamos com 9 aparelhos, 10 aparelhos conectados aqui na nossa live. Tá aumentando. Que bom, a tendência é aumentar muito mais. Vamos lá, continuar compartilhando. Sim, para que o programa Marcos, tenha mais êxito e atinja mais pessoas. Pois não, Geraldo? Vamos dar uma olhada aqui em Apocalipse capítulo 13. Né? E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças, João Marcos, refere-se exatamente a todos os impérios que dominaram a história do homem. Quando Daniel viu a estátua, ele só viu o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e esse último império, 4 impérios, né? E aqui em Apocalipse capítulo 13 está falando de 7 impérios, 7 cabeças, que são 7 impérios. Exatamente o que? O Império Egípcio, que antecedeu o Império Babilônico, e antes do Império Egípcio, o Império Assírio. Já são 6 impérios. E o 7º império, que é exatamente esse, para completar a 7ª cabeça da besta em Apocalipse capítulo 13. Por favor, Sérgio, coloca aí de novo. Né? 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças, o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante, olha só isso aqui, semelhante ao leopardo, fazendo referência a um dos animais, ao primeiro animal lá de Daniel capítulo 7. Os pés como de urso, referência ao segundo animal. A boca como de leão, referência ao primeiro animal. Mas aqui não tem em Apocalipse 13 uma referência ao animal das pernas de ferro, em parte de barro e ferro. Não tem aqui em Apocalipse 13 um animal que satisfaça a profecia de Daniel capítulo 7 juntamente com Daniel capítulo 2. Pode voltar lá, Sérgio. Arnaldo Nascimento entrou, tá com a gente agora. A paz do Senhor a todos aí no programa. David, a paz pai, Márcia e João Marcos. A paz, David. Que bom, a paz, David. Um abraço a todos aí que nos acompanham. E a nossa live tá... Sim, vamos continuar aqui em Apocalipse 13, né? E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. O dragão não precisa dizer que é Satanás, né? É bem óbvio. E veio uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo uma coisa interessante. Quando diz que essa chaga mortal foi curada, os adventistas, principalmente, eles dizem o seguinte: que a besta é o Império Romano, e que essa ferida mortal que foi curada foi exatamente quando o Império Romano sofreu aquele ataque, que houve a divisão. Tá entendendo? Eles dizem que é exatamente isso, e que ele depois ressurgiu, ou ressurgiria no final dos tempos. Eles dizem que é isso, a ferida mortal foi curada. Eu já tenho outro pensamento sobre isso. É óbvio que, abrindo um parênteses aqui, olha, nem o Império Romano e muito menos a Igreja Católica tem um papel de destaque no fim dos tempos, sabe? Não existe espaço para o Império Romano. Alguns dizem que a Europa atual é o
o renascimento do Império Romano. E pelo que eu vou falar daqui a pouco, vocês vão compreender que não tem nada a ver, muito menos a Igreja Católica, né? Erroneamente chamada de igreja, o catolicismo romano. Ele não tem um destaque no cumprimento profético, porque esse termo, uma ferida mortal foi curada, isso refere-se exatamente à pessoa do anticristo. Aí você diz, puxa vida, mas como uma ferida mortal pode ter sido curada? Ele vai ressuscitar? Olha, João Marcos, não existe somente uma pessoa que está sendo treinada para ser o anticristo. Não existe só uma pessoa. Na verdade, existem 9 homens sendo treinados para assumir o papel do anticristo. Daniel Mastral, ele é muito específico quando ele fala desse assunto. Eu recomendo que você veja Daniel Mastral, veja Rebecca Brown, dê uma certa atenção a essas pessoas, que vocês vão aprender muito. Estudiosos, teólogos, escritores, conferencistas, pessoas de oração, sabe, que tem uma comunhão muito íntima assim com o mundo espiritual. E existem 9 pessoas sendo treinadas pelos senhores do mundo para assumir o papel do líder mundial, do anticristo. Por que 9 pessoas? Porque o anticristo, apesar de receber o poder que a besta vai lhe conceder, ou aliás, o poder que o dragão vai lhe conceder, ele é humano. Ele está sujeito a doenças como qualquer ser humano, né? Está sujeito a um acidente, às mazelas da vida, né? Então existem 9 pessoas sendo treinadas, todas 100% com as mesmas características, o mesmo ensinamento, tudo igual. Por quê? Porque se uma sofrer alguma coisa e não puder assumir o cargo de líder mundial, o outro imediatamente assume. Por quê? Porque todos têm o mesmo propósito. Então você imagina que um desses caras aí assume a liderança mundial e vai ter um rebelde aí que vai ter um rebelde aí que atira, né? Promove um atentado contra ele. Fizeram isso com o Bolsonaro, né? E outro assume o posto dele e passaria o que? A falsa impressão que ele ressuscitou. Porque esses 9, onde se fundamenta que tem 9 pessoas concorrendo para ser o anticristo? Não é 9 pessoas concorrendo. Não é 9 pessoas concorrendo. 9 pessoas estão unidas no único propósito. Não importa que seja 1, a 6, a 7 ou a 9, não. Importa que seja uma delas. Mas se uma delas for submetida a algum tipo de doença, de tratamento, a outra imediatamente já ocupa o lugar. Porque todos têm o mesmo intento. Sabe? Eu creio exatamente nessa possibilidade, né? Que o anticristo, ele não só tem uma pessoa sendo treinada para ser o anticristo, não. E quando eu digo sendo treinada, isso é num dos graus mais elevados do satanismo, sabe? São pessoas que têm uma ligação muito íntima com Satanás, sabe? São pessoas que lidam realmente diretamente com Satanás. O príncipe das trevas tem contato diretamente com essas pessoas. Impressionante que pessoas que têm pouco conhecimento da Bíblia, como eu, olha o livro do Apocalipse e imagina que deve ser o livro mais difícil de se interpretar. Tem muitas metáforas. Você concorda com isso? Na verdade, João Marcos, toda a Bíblia ela é difícil de se interpretar quando você busca as respostas baseadas nos próprios conceitos humanos. A Bíblia ela tem resposta para si mesma, sabe? E como eu já falei aqui outras vezes, é impossível você compreender Apocalipse se você não tiver um conhecimento prévio de Daniel, principalmente Daniel, sabe? Daniel, Jeremias. Então é impossível você compreender Apocalipse se você não tiver de antemão uma compreensão a respeito principalmente do livro de Daniel.
Olha, eu confesso que dei uma lida assim rápida no livro de Daniel. Claro, todo livro da Bíblia é importante, mas o livro de Daniel, as profecias dele, tá tremendo a imagem. O livro de Daniel decifra sonhos, e sobre o arrebatamento está muito ligado ou ligado diretamente ao livro de Daniel. E é um livro que, me corrija se eu estou enganado, que é pouco trabalhado nas igrejas. Você assiste culto, pregações do Novo Testamento, de Gênesis, Êxodo, coisa e tal. Dificilmente você ouve nos templos as pregações sobre o livro de Daniel. Será esse o motivo de muitos não crerem ou discordarem sobre o arrebatamento? Será pré ou pós a tribulação, a grande tribulação? Olha, João Marcos, estudar a Bíblia hoje, estudar a fundo a vontade do Eterno, a vontade do Criador, você não consegue se promover com isso, sabe? Então, para as igrejas não compensa. Por quê? Porque os pastores hoje, com raríssimas exceções, tem homens de Deus, tem pessoas sinceras diante do Eterno? Tem, claro que tem. Eu poderia citar aqui vários nomes de pessoas que têm realmente um compromisso com Deus. Poderia falar aqui do pastor Rony, por exemplo. São pessoas assim que têm realmente compromisso com Deus. Mas, meu irmão, infelizmente, a grande maioria dos chamados pastores hoje são pessoas preocupadas apenas consigo mesmo, com seus próprios ventres, sabe? Apenas interessado na lã das ovelhas, não tem nenhum tipo de compromisso com Deus. Querem aparecer, querem ter status, porque quando você tem a liderança de uma igreja com 100, 200 crentes, você encontra com isso um tipo de atalho, até mesmo para a política. Hoje você vê aí o quê? Muitos chamados pastores aí adentrando o mundo da política. Tá entendendo? O que eu acho uma barbaridade, você deixar o que seria o Evangelho de Cristo para ficar caminhando a passos largos na periferia da verdade, no meio principalmente político, quando até hoje eu não vi um projeto de um desses pastores aí fazendo nada. Resumindo, quer dizer que eles trabalham mais nos livros que lhe convém. Que lhe convém. O que chama atenção na igreja hoje? Falsas curas, né? Profecias, que de profecias não tem nada, revelações, que também de revelações não tem nada, sabe? Muita adivinhação. O que você vê mais é Satanás brincando nos púlpitos da igreja, disfarçando de uma fé genuína, disfarçado de Deus, quando Deus não tem nada a ver com aquilo, sabe? Pois não, Márcio? Tem a questão da complexidade do livro de Daniel também, né? Então tem que ser realmente crente e estudar para poder você ministrar a palavra numa igreja. Você não sair simplesmente jogando coisas aleatórias que não fazem sentido nenhum, né? Eu confesso que eu não imaginaria que o livro de Daniel fosse tão profundo. Olha, tem um comentário aqui de David. Hoje, infelizmente, muitos pastores estão propagando um falso evangelho e infelizmente muitos ainda os seguem e de certa forma os idolatram, o que é um pecado gravíssimo, a idolatria, né? Pois é, como Jesus falou, muitos virão em meu nome, né? Muitos virão em meu nome, né? E Paulo também falou, né? No meio de vós vai se levantar, né, os falsos profetas. Se você ler a primeira carta de Paulo a Timóteo no capítulo 4, você vai ter uma noção do que Paulo já estava vendo a respeito da realidade dos últimos dias, na nossa realidade hoje, né? Deixa eu pedir que o Manu já fala. Eu tenho uma coisa comigo a respeito do evangelho. As pessoas falam o seguinte: não, é assim, é corrupto. Mas é o seguinte: a gente filtra, o que é bom a gente suga e o que não presta a gente descarta. Certa vez eu vi uma analogia a respeito do evangelho, falava da seguinte maneira: o veneno de rato, ele é 99,4% de nutrientes e 0,6% é veneno. O que acontece? O rato ingere e morre. Ele não conseguiu filtrar o veneno, os 99,4% de nutrientes,
não teve função nenhuma nele. Não cobriu, não teve função nenhuma nele. Os 4% do veneno, os 0,4% do veneno, matou. Então não existe essa de filtrar evangelho, de filtrar a palavra, de filtrar. A palavra do Senhor, ela é pura, é uma coisa só, sabe? Não tem como você separar. Não existe. Pode concluir. Não, era isso. Não tem essa de você estar ouvindo uma palavra, não, isso aqui eu não concordo, mas aquilo lá, não existe isso. Ou é evangelho, ou não é evangelho. Pois é, você vai para o templo, vai ouvir os pastores, os pregadores, você vai para aprender. Quando se fala em filtrar, já subentende que a pessoa tem um certo conhecimento, vai ouvir, vai assimilar aquilo que é correto. E aquelas pessoas que não conhecem? O que ela vai ouvir, vai captar e vai aprender de forma errada. É como absorver tudo aquilo, né? Pois é, um cego não pode guiar outro. Não é isso? Não é isso, Sérgio Pinheiro? É o que nós temos visto hoje, né? Então, esse tema... Você pode falar, meu Marcos. Gerailton Cavalcante, em programa Grito da Verdade. Valeu. Gerailton Cavalcante, e a questão... do livro Apocalipse. Tem um personagem chamado Miguel, não é seu neto não. Miguel, quem é Miguel na história da Bíblia, mais precisamente no livro de Apocalipse? A Bíblia menciona o arcanjo Miguel, né? Na verdade ele é o único arcanjo, não existe arcanjos no plural, só existe um, né? Que é o arcanjo Miguel. E ele ele é como se fosse um anjo destinado exatamente mais para a questão do povo de Israel. É mais para o povo de Israel que ele está determinado, né? E ele vai ter uma importância muito grande a respeito do final dos tempos. Pois é. E com relação também ao arrebatamento, tem muitas teorias, aliás, sobre a tribulação. Muitas teorias. Uns creem que a tribulação é pré ou pós, que já foi trabalhado aqui. Outros acham que vai ser no meio da grande tribulação. E quais fundamentos essas pessoas argumentam na Bíblia? Sérgio, coloca aí a carta de Paulo aos Tessalonicenses, por favor. Márcio, algum comentário aí? Primeira carta no capítulo 2. Estamos nesse mesmo, Gilmar. Pois é, continuando aqui para a verdade. Hoje. Vamos compartilhar. Ela está oscilando, né? Está oscilando, pode ser que a neta também esteja caindo. Um abração à paz para todos os irmãos que estão nas escutas aqui. Aí está aí o monitor. Vamos acompanhar agora. Vamos dar uma olhada aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos aqui no versículo 3. Olha o que Paulo fala. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. João Marcos, esse versículo, de todos os 31.175 versículos da Bíblia, é o que causa mais discussão se o arrebatamento é pré ou pós-tribulacionista. Essa palavra, pode voltar o texto lá, Sérgio, por favor? Essa palavra apostasia é a palavra que tem causado mais discussão a respeito do tema arrebatamento. Esse pequeno versículo, essa pequena palavra que trata a respeito da manifestação do anticristo. E Paulo diz o seguinte: não será assim sem que antes venha o quê? A apostasia. Só que essa palavra apostasia, ela tem vários significados. Abandono da fé, por exemplo, é um significado. Mas também ela significa arrebatamento. Se você for estudar ela a fundo no grego, ela tem pelo menos 15 referências no Novo Testamento que traz essa palavra. E quando você vê que o anticristo vai se manifestar antes ou depois da apostasia, aí você tem que definir a apostasia o que é. Está se referindo ao arrebatamento ou ao abandono da fé? O povo está se afastando da fé ou está falando da igreja que vai se afastar da terra? Sabe? É como a palavra manga, ela tem vários significados. O contexto é que vai identificar como do que realmente aquilo se trata.
né? É aquilo. Então a palavra apostasia, volta aí, Sérgio, por favor, para a gente dar uma andadinha mais para frente desse texto. Com relação à palavra manga como exemplo, que é conhecido na gramática como a polissemia, né? Palavra que tem vários significados, não é isso? Só que no caso da língua grega, essa palavra, ela ainda tem outros fundamentos muito além daquilo que a língua portuguesa conseguiu colocar de significado para essa palavra, sabe? Ok, programa Grito da Verdade pela TV Web El Shaddai de Luiz Gomes. Um abração e a paz para todos os irmãos que estão nos assistindo. Vamos compartilhar, enviar para os amigos, os grupos, aumentar ainda mais a audiência desse programa. Gerailton Cavalcante e programa Grito da Verdade. Mas tem algum comentário aí? Isso, pode deixar isso aí. Infelizmente hoje nossa live ela está sendo pouco vai assistida, melhorar, tem vai poucos melhorar. comentários. Não, mas as pessoas vão ver depois, né? Vai ficar Não, isso não é salvo motivo aí. de tristeza pra gente. O vídeo vai ficar disponível aí na rede, né? E as pessoas vão ter a oportunidade de ver. Com certeza. O programa é ao vivo, mas a NET tem essa vantagem, que amanhã você pode acompanhar. Vamos ajudar, vamos compartilhar. E amanhã as pessoas podem ver novamente, ver, interpretar e a audiência tende a aumentar. É diferente de uma rádio convencional. Terminou o programa, na pronto. verdade, não importa quantas pessoas estejam vendo agora. O ideal seria que muita gente estivesse vendo, mas como fica disponível, vai ter bastante visualização depois. Com certeza, com certeza. Vamos voltar ao texto ali, Sérgio. Quando Paulo disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha da apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Olha o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia ainda quando estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Esse que agora o detém, aqui também gera outra discussão. O que é que detém o anticristo de se manifestar? Aí alguns meninos da fé dizem o seguinte: o Espírito Santo. Espírito Santo é que detém, mas não faz sentido. Não faz sentido. O Espírito Santo é Deus, ele se manifesta como quer, onde quer, quando quer, a hora que quer. Sabe? Ele é Deus. E quando ele se manifestava no Antigo Testamento, sabe? Então não pode ser o Espírito Santo que impede. O que impede, o que detém o anticristo de se manifestar é exatamente o tempo oportuno. O tempo oportuno, ou seja, o momento oportuno é que ainda não foi propiciado para que ele se manifeste. E esse momento oportuno vai se dar exatamente quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, você imagina o caos que vai gerar no mundo. Então todos os governos vão entrar em conflito, vão ficar malucos. Então vão procurar alguém para entregar o poder, e a Bíblia diz que eles entregarão o poder à besta. Eles vão dar de mão beijada, não vai ter uma guerra para tomar o poder. Eles vão entregar, vai surgir esse líder do cenário mundial. E olha, esse encontro que teve agora do Papa Francisco com o imã lá no Oriente Médio, eles assinaram um acordo de paz, tornando a religião como que única, o islamismo e o catolicismo romano, como se fosse uma única religião. Sabe? Isso parece muito uma religião mundial onde o anticristo vai surgir da Turquia. Isso é um ponto de vista meu. Ele vai surgir do Oriente Médio. Ele não vem dos Estados Unidos, ele não vem da Europa, nem Estados Unidos tem papel no papel profético, sabe, na profecia. Então ele vai surgir, com certeza ele vai surgir do Oriente Médio, da Turquia. É de lá que ele vai sair. Aí você pode dizer: não, mas aí tem a questão de Apocalipse 17, que fala ali daquela meretriz, e aquela meretriz é Roma, é o catolicismo romano, que está embriagado com o sangue dos santos. Se houver a possibilidade de Apocalipse 17 ser uma profecia com duplo cumprimento, tudo bem. Mas aquela cidade ali trata-se de Jerusalém.
É tanto que quando você lê a história das duas testemunhas, as duas testemunhas são mortas, ficam 3 dias expostas lá na praça da grande cidade, e a Bíblia é enfática em dizer: onde o Senhor foi crucificado. Então aquela meretriz ali não é Roma. Não que Roma não seja uma meretriz, mas aquela meretriz ali, a profecia está falando de Jerusalém. Né? Você veja quantas partes da Bíblia, e em Oséias, por exemplo, Deus fala do adultério de Jerusalém, de Israel. Em Jeremias, quantas vezes o Senhor não fala que Jerusalém subiu aos montes para adulterar contra Deus? Então aquela cidade é de fato Jerusalém. E quanto à cidade de 7 colinas, de fato Roma está situada sobre 7 colinas, mas Istambul também está situada sobre 7 colinas, né, que é a capital da Turquia. E todas as 7 igrejas do Apocalipse estão situadas aonde? Na Turquia. Sabe? Roma não tem papel nenhum na profecia bíblica, e o anticristo vai ser um muçulmano. Você diz, um muçulmano? Sim, um muçulmano. Existem hoje mais de 1 bilhão de muçulmanos na face da terra. Sabe? E é exatamente o povo muçulmano que cumpre a profecia lá daquele animal de Daniel capítulo 2. Aliás, de Daniel capítulo 7. Ele é quem esmiuça. Se você analisar bem, Roma não acabou com a cultura. Pelo contrário, até a língua que era falada na época de Jesus era o grego. Exatamente de quem? Que vinha de Alexandre. Né? Ele não proibiu a religião, porque tinha o templo, estava em pé lá na época de Jesus. Eles tinham a oportunidade de cultuar a Deus. O judaísmo não foi extinto. Roma, ele não acabou com a cultura de nenhuma das nações que ele submeteu ao seu império, ao seu domínio. Pelo contrário, ele ajudava as pessoas, ele dava livre-arbítrio. É tanto que no panteão romano ele assimilou as entidades dos deuses gregos para o Império Romano. Então Roma não se encaixa de forma alguma como cumprimento profético das Escrituras. De hipótese alguma, Roma não se encaixa como cumprimento. Geraildo, você falou aí que os muçulmanos, eles lêem muito Daniel, certo? Aí vem a pergunta: o livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão. E como eles seguem muito o livro de Daniel? Olha, uma coisa interessante. Os muçulmanos, eles conhecem mais a Bíblia do que muitos cristãos. Eles conseguem debater Mateus, Marcos, Lucas e João de uma forma que pouquíssimos crentes fazem. Sabe? Por quê? Porque eles procuram compreender aquilo que bate de frente com eles. Agora, se você for perguntar ao muçulmano sobre quem é Jesus, ele vai chamar Maria de meretriz. Jesus é um falso profeta, sabe? Jesus e eles se utilizam de termos horríveis para se referir a Jesus. Eles não têm respeito por Jesus, nenhum respeito, mas eles conhecem sim. E se você quiser saber de uma coisa mais interessante ainda, são também descendentes de Abraão. São primos de Israel. E a linhagem do tempo, eles passam por Abraão. Passam por Abraão. Eles são filhos do quê? É uma mistura de Israel com o Egito. Porque Agar, de onde surgiu, de onde nasceu Ismael, ela era egípcia. Né? Então Ismael, você veja só que quando José foi preso, quando os irmãos colocaram José lá no poço, tiraram ele para vender como escravo, ele foi vendido a quem? Aos ismaelitas, que era primo deles, que levou ele para onde? Para o Egito. Né? Então os ismaelitas, ele tem uma história. E cara, tem uma coisa tão linda. Bota aí, Sérgio, Apocalipse 13, 18, por favor. Só uma curiosidade, a gente vai terminar o programa agora. Eu vou só mostrar essa curiosidade. Programa Grito da Verdade pela TV Web e Rádio El Shaddai. Márcia, tem algum comentário? Algum ouvinte aí? Pois é, João Marcos, acho que eu tô quase cochilando aqui.
As pessoas resolveram não participar do programa Mas amanhã hoje, vão assistir vir, com depois. certeza. mas amanhã com certeza vão estar vendo o vídeo. Geraldo, que está disponível. questão do Apocalipse. Tem várias abordagens. Um crê que ela é preterista, que o Apocalipse aborda assuntos que já aconteceram. Outros historicistas, que relatam a história dos tempos apostólicos até os dias atuais. Outros creem também que é um idealista, que fala sobre a luta do bem e o mal. E com certeza a maioria crê que é futurista, que fatos que ainda irão acontecer. Você acha que a maioria esmagadora crê nessa hipótese de ser, ou tese de ser futurista? Olha, quando você lê o Apocalipse, nos primeiros 3 capítulos, ele está falando apenas conselhos para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Mas no capítulo 3 para frente, é exatamente sobre questões após o arrebatamento da igreja. Sabe? Que a gente vai tratar disso posteriormente. Agora eu quero mostrar só uma curiosidade a respeito de Apocalipse 13:18. Pode ir lá para os últimos versículos, Sérgio. Último versículo lá. Olha só, João Marcos. Apocalipse 13:18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Sabe o que é incrível aqui? Nisso aqui? Sabe o que é incrível aqui nesse? Pode deixar o texto, Sérgio. Esse número aqui, 666, é XX estigma, são as 3 letras gregas para descrever esse número. Em algumas versões, ele é 616. Em outras versões, ele é 646. E na maioria do que a gente tem hoje, é 666. Só que esse número, 666, ele é formado por 3 caracteres que em árabe, se eu tivesse recebido 2 reclamações, eu ia reclamar agora. Que em árabe, João Marcos, é exatamente em nome de Alá. Quando um árabe pega Apocalipse 13:18, que ele vê lá o número 666, ele consegue enxergar em nome de Alá. O Deus muçulmano. Agora você imagina só, volta aí para Apocalipse 13:18 de novo, Sérgio. Agora você imagina só, se você ler aqui, essa palavra calcule, ela significa também no grego, observe, atente, pondere, analise. Agora leia o versículo da seguinte forma: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, observe o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 666 não, o seu nome é em nome de Alá. O seu nome é em nome de Alá. Eu sabia. É mais uma outra característica de que o anticristo vai ser um muçulmano. Sabe? Só que se você pegar a Bíblia só por cima, se você não analisar, se você não for buscar nos originais, não tentar estudar, meu irmão, você fica em círculos, sabe? Você fica em círculos. Bem, eu acho que por hoje nós vamos encerrar, né? Pois é, programa Grito da Verdade. Mastigado, né, o assunto, e muito trabalhado. Bem curioso hoje. Uma coisa é fato: interpretação bíblica tem que ter muita leitura. Como eu já falei. Olha, tomando a conversa de vocês aqui, vocês sabiam que os maiores e melhores discursos de Jesus Cristo, aqueles que de fato foram assim mais significativos, foram apenas para uma única pessoa? Quem? Nicodemos, a mulher samaritana. Foi discurso para uma pessoa só, sabe? Então, se tem 3, 4 pessoas ouvindo, tudo bem que isso vai se estender para mais pessoas. Com certeza. Mas essas que estão aqui estão aprendendo alguma coisa, sabe? Estão aprendendo alguma coisa. E o intuito nosso aqui é o quê? É levar a palavra, trazer esclarecimento, mostrar às pessoas que há o passo a ser dado para o final do tempo está
às portas, né? É isso que a gente está aqui para alertar. E que venha logo, né? E com certeza. E como você, Tom, já falou, programa de estudo é cansativo. Você é uma sobrecarga de conhecimentos. E muita gente realmente não gosta, não tem muita paciência para ouvir. Mas o importante é que a palavra está aí no ar. E você pode ver amanhã na net, a hora que lhe convir, no horário conveniente para você. Mas vocês podem perguntar também, aqui não tem problema. Com certeza, não. Os canais estão abertos, perguntas, sugestões, críticas. Márcia pode perguntar, Sérgio pode perguntar, que a gente tem dúvida e a gente está tentando esclarecer. Com certeza. Né? Algumas dúvidas. Eu sou ruim de perguntas, eu fico mais escutando mais. Eu acho que eu aprendo muito mais. Tenho medo de fazer alguma pergunta boba e sem sentido. Gerailton Cavalcante, em programa Grito da Verdade. Deixa eu só ver aqui as pessoas que esteve com a gente. Adriano Gomes Pinheiro, deve ser parente de Sérgio, né? Boa noite, amigo Sérgio. Ana Maria, boa noite, Sérgio Pinheiro. Upanema, Sérgio que está dizendo aqui. Gerlândia Lima, oi, boa noite. Quiriacho de Santana, é verdade. E muita gente passou por aqui hoje, né? A gente vê as pessoas que passaram, deram uma olhadinha. Com certeza. Que compartilhem para que a gente consiga alcançar mais. E outra coisa, o que a gente falou hoje aqui, alguma pessoa pode indagar, pedindo a fonte, pedindo onde a gente conseguiu fazer essa pesquisa. O tema não foi assim muito bem esmiuçado, né? Ele deixa muitas lacunas a serem preenchidas, e é exatamente essas lacunas que vai fazer com que você que está ouvindo, que está vendo, que está assistindo, você possa começar a procurar, a pesquisar. Com certeza. Né? E a dúvida gera conhecimento. É bom que as pessoas sejam céticas. Duvidem, escutou? Pesquise, confronte os ensinamentos. Não é isso? Como você disse, gera conhecimento, e o bom mesmo é você questionar, ter uma confirmação, né? Com certeza. E com relação a questionar, Gerailton, aquele número dos 144 mil que está em Apocalipse, o que significa? Para fechar. João Marcos, eu já falei aqui, vou repetir outra vez. O Estado de Israel hoje, ele está povoado por pessoas que não têm nada de judeus, certo? Não são descendentes de Abraão, e são os sionistas. E se eu lhe disser que os senhores do mundo, na verdade, eles são, na sua maioria, esses israelitas, esses falsos judeus, talvez você não acredite, mas é verdade. Então, o que tem na Israel hoje não são pessoas sinceras, não são verdadeiros judeus. E aqueles 144 mil, aqueles sim serão os verdadeiros judeus, sabe? Aqueles é que são os verdadeiros judeus, 144 mil judeus de cada tribo de Israel. Infelizmente, a 1% do Estado de Israel hoje é que é ocupado por judeus. É tanto que, se você pesquisar hoje, o templo está para ser construído, certo? E se você perguntar um dos judeus hoje a respeito de Jesus, eles dizem que preferem voltar para Auschwitz do que aceitar Jesus, certo? Então está tudo programado, tudo preparado, e o Messias que eles vão receber lá é o anticristo. Não é, eles não querem saber do Senhor Jesus. Eles negam o Senhor Jesus, Jesus Cristo veio para eles, e eles não o quiseram, de acordo com João capítulo 1, versículo 12, né? Tá ok, programa Grito da Verdade, chegando aos seus momentos finais. Quero agradecer a audiência, vamos continuar compartilhando. Amanhã você pode ver o programa novamente. E sexta-feira está aqui com a gente novamente, e né? Sexta-feira estarão aqui Márcia e Gerailton. João Marcos não poderá estar presente. João Marcos já vai se ausentar porque vai passar o feriadão de carnaval aqui. Sexta-feira a gente faz o programa. Sábado ele está fazendo primaveras. Sábado. Vou completar. A gente canta aqui mesmo. 2 years. Eu não entendo muito bem 42. Inglês. Gerailton, suas considerações finais aqui ao público ouvinte do programa Grito da Verdade. Olha, eu peço que você possa atentar bem para o que foi falado aqui hoje, e que as dúvidas que foram geradas em você,
elas são muito bem-vindas, viu? Abrace elas com carinho, porque elas é o que vai fazer com que você possa ter um conhecimento mais sólido da verdade. Deus ele escondeu muitos segredos nas Escrituras. É por isso que está escrito na palavra, né? Aqueles que me buscam de madrugada, né? Márcia, suas considerações, os comentários aí. Gerlândia Lima está aqui, boa noite. Manda um alô para minha filha, Milena e Pedro. Obrigada pela audiência, Gerlândia. Que bom, agradecer aí a participação, o trabalho de Sérgio, tirando leite de pedra aí na verdade, no controle do programa. Eu particularmente achei o programa de hoje bastante proveitoso. Com certeza. O tema hoje foi esmiuçado de uma forma mais clara, mais objetiva. Mais calma, né? De forma bem trabalhada, bem calma, realmente. Tomou maracujina. Pois é, pessoal, que bom, um prazer estar com vocês aqui. E o próprio nome do programa diz: Grito da Verdade. As perguntas são feitas na hora, não tem pergunta pré-estabelecida, na área de scriptzinho aqui, as perguntas é em tempo real. Bem, o programa está acabando e as pessoas comentando aqui, David e Mesaque, 40 e toda. Muito bem, Sérgio, é isso mesmo. Que bom. Abração a Ana Cavalcante, presente aqui nos estúdios. Um abraço, né, para minha mãe, meus filhos David e Mesaque, né, que estão participando com a gente. Deus... E que você possa estar enviando a sua dúvida para a gente. Tenho certeza que, se você quiser aprender da palavra de Deus, a gente vai, juntamente com você e os irmãos que estão aqui, esmiuçar, vamos adentrar a esse universo maravilhoso que é a palavra de Deus, né? Provavelmente, se houver alguma pergunta nos comentários, a gente vai estar trazendo aqui, porque a fundo mesmo a gente não pode lidar com esses assuntos muito a fundo aqui, de uma hora para outra, de um minuto para outro, de um segundo para outro, não. Isso é coisa de mês a mês, né? Mas provavelmente na próxima sexta eu ainda esteja dando as pinceladas finais. Se não, eu vou posteriormente, em outros dias, a gente vai dar um estudo aqui a respeito do ABC da Bíblia, né? Vamos tratar a respeito de idolatria. Vamos falar um pouco a respeito de mariolatria. Dízimo. Não, dízimo agora não. Agora não. Você não quer agora não? Não, então a gente vai tratar a respeito da mariolatria, de idolatria. Né, o ABC da Bíblia, começar da base mesmo, né? Resumindo, programa de sexta, continua o assunto sobre o arrebatamento, vai ficar mais esclarecido ao público ouvinte que aguarda aí. A gente vai esperar nos comentários, né? Se aparecer pessoas pedindo mais uma orientação a respeito, eu acho que a gente aqui deixou o pontapé inicial para as pessoas pesquisarem. Com certeza. Mas um assunto sempre está intrinsecado com o outro, né? A gente pode abordar um outro tema que, consequentemente, possa já ter ligação com o arrebatamento e uma coisa vai complementando a outra, né? Certeza, Márcio, certeza. Exatamente. Pois é, mais uma vez, abração a Sérgio Pinheiro. Obrigado pelo espaço aqui cedido a gente. Tá ok? Momentos finais do programa. Vamos orar, Sérgio? Pois é, o programa Grito da Verdade, esse programa diferente um pouco, que é só estudo, não tem louvor. Deixa eu descontrair um pouquinho, Sérgio fica aqui nos bastidores fazendo graça com a gente. Sérgio está aí tirando leite de pedra. Quando ele fica perdido aqui nos controles, eles vai enrolando. E a gente vai enrolando. Perdido não, trabalhando, né? Ó, David pediu aqui para falar sobre o microchip, né? O microchip, na verdade, é exatamente o que vai dar vida ao governo do anticristo, né? Semana que vem, viu, seu conspiracionistas? Para semana que vem abordar entre os temas, pronto, microchip. Vai falar sobre o microchip. Que bom. Alguns pastores irresponsáveis que tem por aí dizendo que o microchip não é o sinal da besta, né? Bota besta para tu ver. Então vamos lá, vamos aproveitar. Sexta-feira vamos falar sobre o microchip. Vamos orar? Vamos orar enquanto o efeito maracujina não passa. Vamos enrolar. Vamos enrolar. O programa vive assim mesmo, né, Ana Cavalcante? Todo mundo ligado. Web Rádio El Shaddai. Um novo ouvinte a cada minuto. Chegou a hora do seu milagre. Ore a Deus. Tenha fé e verás o impossível acontecer. Porque tudo é possível ao que crer. Momento
Momento de oração. O seu milagre ao seu alcance. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, guia nossos passos, meu Deus. E antes, meu Deus, que pedirmos, que agradecemos ao nosso pão, no nosso dia a dia, o nosso lar, a santa paz, Deus Pai, o nosso trabalho. Quantos conflitos acontecendo, nossos irmãos venezuelanos, meu Deus, sofrendo torturas, fome, sendo mal administrados, Deus Pai. Guia nossos passos e nos ensina a cada dia mais estar perto de Ti, Deus Pai. Que não nos apressamos de sair de Tua presença, Senhor, meu Deus. Obrigado pela palavra, obrigado pela vida, Deus Pai, pela saúde dos meus familiares, todos que nos escutam, Deus Pai. Abençoa essa rádio, esse trabalho, que atinge muito mais pessoas para aceitar Jesus em seus corações, Deus Pai, e seguir os passos do Filho do Homem, o homem de Nazaré. Amém. Pois é. Até sexta, se o senhor assim convite aberto para sexta-feira, o programa Grito da Verdade, com Márcia Cavalcante e Gerailton. Fiquem na paz. Sobre o microchip. Desde já você já vai estar fazendo falta aqui pra gente, viu? Pois é, mas é assim mesmo, são consequências. Um abração, fiquem na paz. Tá perdoado. Que Deus nos protejam. Amém. Você está ouvindo o programa Grito da Verdade. Estamos ao vivo pelo Facebook para todo mundo. Web Rádio El Shaddai. Um novo ouvinte a cada minuto. Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guia o meu viver. Reconstruindo. Esta é a sua rádio. Esta é a sua rádio. Web Rádio El Shaddai. Amigo ouvinte, fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite, meu amigo. Fique em paz no seu lugar. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar.